abraço vai ficar aqui embaixo hoje. Desculpa, Boa ontem começou dor e eu tive que correr para o gelo, porque hoje eu não vou botar o braço aqui em cima. Eu fiquei ontem o tempo todo. Olha, não dá. tarde, faz parte. Boa Faz tarde, parte. minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje, dia 8 de agosto de 2024. Está passando rápido, né, gente? Está passando muito rápido. E nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 13, né? Que trata da mediunidade. Esse é o capítulo 13, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Não, esse é o capítulo 14. Não sei por que eu estou com a cabeça do capítulo 13. Esse é o capítulo. Deixa eu abrir aqui, peraí. Não, peraí. Deixa eu só ver aqui. Não, esse é o capítulo 14, isso. Capítulo 14. Deixa eu só ver o título dele aqui. Capítulo 14 é o que trata que da. Ué, 13, mediunidade. Será que eu errei quando eu botei a numeração? Deixa eu ver aqui. 13 trata da mediunidade. Ué, No livro é 14 é incorporações. 14, não, capítulo. Não, Incorporações. não, não. Capítulo 14 é da aura, é da aura. Nós estamos ainda no capítulo 13, mediunidade. 13. É que eu já Ok. estava estudando 14, e aí Uhum. nós estamos no Ok. capítulo 13, finalzinho do 13, que trata da Finalzinho. mediunidade. E devemos entrar Ok. hoje no capítulo 14, que trata da aura. Então, dúvida desfeita. Capítulo 13, mediunidade. Já estamos aí no antepenúltimo parágrafo, né? Uhum. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, nosso mestre amado, o médico das almas. A gente está falando de doenças de todas, né? O médico das almas, Jesus. Pedir ajuda ao doutor Bezerra de Menezes, né? O médico dos pobres, o retratinho dele está aqui em frente, e a todos esses espíritos amigos que tanto têm nos ajudado nesses momentos de maior dificuldade que todos nós estamos enfrentando e que a gente sabe, né, que faz parte da nossa caminhada ainda à superação desses obstáculos. Então, agradecendo a todos, aos amigos espirituais, nossos guias, benfeitores, a presença de vocês, meus amigos, a equipe de Hermínio de Miranda, que tanto tem nos ajudado, nos trazendo tantos conhecimentos, que o Senhor continue a nos abençoar, nos fortalecer e a nos equilibrar. Graças a Deus. Então, vamos lá começar o nosso estudo, né? Na semana passada, a gente estava falando sobre a questão desses processos obsessivos, que são muito longos até, e que, por serem muito longos, eles acabam gerando lesões perispirituais e também lesões do corpo físico. Lembra disso? E aí nós falamos do caso do doutor Bezerra de Menezes, do filho do doutor Bezerra de Menezes, que também sofreu um processo obsessivo longo, muito longo, né? E que o rapaz acabou tendo problemas. Antes de iniciar, eu trouxe esse livrinho aqui, que é do Dr. Bezerra de Menezes, A Loucura sob Novo Prisma. Esse livro foi escrito pelo Dr. Bezerra quando ele ainda estava encarnado, não é psicografia, é dele mesmo, ele ainda estava encarnado. Né? A Loucura sob Novo Prisma, publicação da Federação Espírita Brasileira. Aí eu me lembro que eu citei que o filho dele ficou doente,
né, sofreu processo obsessivo, o que fez o doutor Bezerra sofrer muito, porque o espírito queria, né, atingir o doutor Bezerra, mas já não estava mais na mesma faixa vibratória do doutor Bezerra. Então o espírito vai, ataca o filho dele, e, em consequência, né, o filho sofre, o pai sofre também. Então, nós falamos sobre isso, sobre essa questão desses processos obsessivos muito longos, que sempre acabam deixando uma sequela, seja do perispírito ou do corpo espiritual. Aí eu vou ler esse pedacinho do Dr. Bezerra, quando ele vai falar do filho dele. Ele diz assim: um de nossos filhos, Dr. Bezerra falando, moço de grande inteligência e de coração, bem formado, foi subitamente tomado de alienação mental. Então, o filho dele foi tomado de alienação mental. Os mais notáveis médicos do Rio de Janeiro fizeram o diagnóstico: loucura. Disseram que o rapaz estava com loucura. E, como loucura, o trataram sem que obtivessem o mínimo resultado. Notávamos nós, diz Bezerra, um singular fenômeno. Quando o doente, passado o acesso à crise e entrado no período lúcido, ficava calmo, manifestava perfeita consciência, memória completa e razão clara de conversar criteriosamente sobre qualquer assunto, mesmo literário ou científico, pois que estudava medicina, queria ser médico como pai. Quando foi assaltado, mais de uma vez afirmou-nos que bem conhecia estar praticamente mal. Quer dizer, quando ele teve a primeira crise. Então, era um rapaz, né, normal. E quando ele saía da crise, ele agia normalmente. Né? Mais de uma vez, o rapaz afirmou que bem conhecia estar praticando mal. Ele bem sabia que estava praticando mal durante os acessos, mas que era arrastado por uma força superior à sua vontade, a quem Ivan tentava resistir. Então o rapaz dizia para o pai que quando ele não estava em crise, sob o domínio, né, obsessor, ele ficava muito bem, ficava muito bem. Mas quando ele estava em crise, ele sabia que estava fazendo coisas erradas, mas não conseguia não fazer, entendeu? Então, quando ele estava sob domínio do espírito, ele tinha consciência que o que ele estava fazendo não era bom, mas ele não conseguia reagir àquele ataque, né? Aquela subjugação. Aí depois, o doutor Bezerra vai dizer assim: o moço, o jovem filho dele, era vítima de seus abusos noutra existência. Então, o filho do doutor Bezerra, ele sofria de um processo obsessivo grave, que inicialmente, quando eles não sabiam que era um processo obsessivo, ele foi tratado em hospital, e os médicos disseram que era loucura, e assim os médicos trataram ele como louco. Só que não obtiveram resultado, e aí o doutor Bezerra vai procurar o atendimento espiritual e percebe que ele está sob subjugação, possessão lá, gravíssima, onde o rapaz fala: quando eu estou dominado, eu sei que estou fazendo coisas erradas, mas não consigo deixar de fazer. E quando ele não estava sob o domínio, ele agia naturalmente. Aí o doutor Bezerra diz assim: o moço, quer dizer, o filho dele, era vítima de seus abusos de outra existência. Continuou a sofrer a perseguição e por tanto tempo a sofreu que seu cérebro físico se ressentiu de forma que, quando o obsessor, afinal arrependido, o deixou, ele ficou calmo, sem mais ter acessos, porém não recuperou a vivacidade de sua inteligência. O instrumento, quer dizer, o cérebro, instrumento físico, ainda não se restabeleceu. Aí depois ele diz assim: quando, porém, a ação fluídica do obsessor tem castigado por muito tempo o aparelho material da vítima, quer dizer, o cérebro,
produzindo lesões orgânicas em uma ou mais vísceras, pode ser uma outra parte do corpo, o tratamento deve compreender a moralização da vítima, do paciente, quer do obsidiado, quer do obsessor, e, conjuntamente, as aplicações terapêuticas para a cura das lesões orgânicas. Em geral, esta parte da cura, mesmo quando o perseguidor tenha abandonado sua vítima, é longa, porque se tem de reconstruir quase todo o organismo. Então, o doutor Bezerra deixou claro aqui que o filho dele, depois de afastar do obsessor, ele nunca mais teve a mesma vivacidade, porque o cérebro do rapaz sofreu com a injunção da energia deletéria do espírito, sofreu muitos ataques. E o rapaz não ficou, não voltou àquela vivacidade, àquela normalidade, né? Então, isso pode acontecer com qualquer parte do nosso corpo que sofreu o ataque da energia deletéria do obsessor. Então, se o processo obsessivo for longo demais, haverão sequelas. No Mas, corpo. Rose, Oi. quando você leu, ele também já tinha sofrido em outras Então, ele vidas. diz o seguinte, que o filho dele, nessa encarnação, estava sofrendo um processo obsessivo Tá. em consequência de erros de vidas Tá bom. passadas. Entendeu? O filho Entendi. dele não era vítima. Não era vítima, entendeu? Sim. Por Sim. isso que ele diz aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ele vai dizer aqui, o filho era vítima de seus abusos noutra existência. Então, em vida passada, esse jovem cometeu abusos. Era um processo de vingança. O espírito veio atrás dele. Parece que ele também veio atrás do Dr. Bezerra. Sim, pois é. Eu sempre ouvi falar que ele veio atrás do Dr. Na Bezerra. realidade, ele veio atrás dos dois. Eram só os dois que, em vidas passadas, cometeram erros. Ele veio atrás dos dois. Quando ele encontra o Dr. Bezerra, o Dr. Não Bezerra conseguiu. já estava num outro padrão vibratório. O homem evangélico, enquanto o filho ainda não. Apesar de ser um bom rapaz, mas ele ainda tinha algumas coisas. Então, o espírito conseguiu acessar o filho. E, em contrapartida, fez o pai sofrer. E Claro, assim resolvia, matou 2 coelhos, né? Porque exatamente. fez Já o que ele pai. conseguiu atacar o doutor Bezerra, que já era um espírito, né, de escola, ele pegou o filho. Mas, pegando o filho, ele fez o pai sofrer. Né? Então, ele não diz também que foi uma reencarnação anterior. Ele disse em reencarnação passada. Então, pode ter sido uma reencarnação que de 2, 3, até. O moço era vítima de seus abusos noutra existência. Não quer dizer que tenha sido logo no anterior. Pode ter sido há 400, 500 anos atrás. Mas que ficou lá. Até que ele veio e conseguiu pegá-lo. E deixou sequelas, que foi muito violento. Agora, eu só trouxe isso para a gente concluir o assunto da semana passada, né? Mostrando que a Rose, gente tem que tomar cuidado. Oi? é muito bom você esclarecer isso, porque tem muitos espíritos que afirmam que o filho do Bezerra sofreu obsessão devido ao pai. Não, E não é por aí. não. Lembra Tanto é que eu tirei essa dúvida contigo. aquela passagem do Evangelho que diz que os filhos não pagam pela culpa dos pais? Lembra do Evangelho? Então, cada um paga pelo seu, né? Antigamente o pessoal Pelo dizia cego, assim, né? o cego. filho vai pagar, O cego. paga até a terceira geração, né? Vai pagar pela culpa dos... Não, cada um paga pela sua. É isso aí. O doutor Bezerra, também no passado, talvez tenha também feito alguma coisa errada, mas ele se evoluiu, cresceu espiritualmente, né?
Mas o rapaz vai sofrer essa agressão por erros dele mesmo. Equívocos dele em vidas passadas, que a gente não sabe qual foi. Né? E o espírito veio também querer se vingar do Dr. Bezerra, talvez queira se vingar do Dr. Bezerra por outras razões, até por outra, de repente o Dr. Bezerra em outras encarnações não permitiu que ele fizesse certas coisas, ele ficou com ódio e veio atrás do Dr. Bezerra, porque o Dr. Bezerra, talvez no passado, tenha impedido esse espírito de cometer alguma atrocidade. E aí ele ficou com raiva do Dr. Bezerra. E como esse espírito agora estava como filho do Dr. Bezerra, e ele também tinha alguma coisa contra ele, ele veio buscar os dois, mas encontrou. Não conseguiu atingir o Dr. Bezerra. Atingiu esse outro. Oi. Rose, Vale. pode ser também pelo simples fato do doutor Bezerra trabalhar, ser um espírito do bem, né? Às vezes você está na casa espírita numa reunião, chegam companheiros dizendo que você está atrapalhando. Não, eu pedi dele. Não gostava do Dr. Bezerra também. Só estar no bem já é uma atrapalha. Ele, no Vidas Passadas, ele também não gostava. Agora, o filho do Dr. Bezerra, aí sim, esse jovem, em vidas passadas, tinha feito coisas erradas, e esse espírito queria se vingar dele. E conseguiu. Né? Então, vamos voltar aqui ao adversário dos carismas. Importante a gente procurar fazer o bem, para não deixar esses laços lá atrás. E se os deixamos, hoje a gente tem um meio de se livrar deles, é através do bem. Faz o bem, porque quando aquele companheiro te encontrar, talvez não consiga chegar perto de você, porque você já Aí melhorou. entrou também o livre-arbítrio do filho, né, Rose? Não, As escolhas o dele. rapaz, ele foi atacado. Foi um processo obsessivo violento que ele não tinha como se libertar sozinho. Tanto que ele, quando estava sob ataque, sob domínio do espírito, que deveria ser muito violento, ele não conseguia se livrar sozinho. Tanto que é só você pegando o livro e lendo, no caso, o doutor Bezerra fez um longo tratamento, tanto físico como espiritual. O tratamento desse rapaz dura muito tempo. Mas você, sob uma subjugação violenta, você realmente não tem condições de se libertar sozinho. Uma possessão, uma subjugação violenta, sozinho você não consegue sair. Você precisa de ajuda para sair. E era o que o rapaz falou. Quando eu estou sob o domínio dele, eu sei que eu estou fazendo errado, mas eu não tenho forças para combatê-lo. Até porque havia a questão da culpa, do remorso na consciência dele dos erros do passado. Aí, né? Mas aí, com a ajuda do pai, conseguiu, mas deixou sequelas. Né? Então, vamos lá, no Diversidade dos Carismas. Continuamos, pois, diz o Hermínio, dentro do inabalável ensinamento dos espíritos, segundo o qual a linguagem deles é a do pensamento. Isso está lá no Livro dos Médios, item 225. Quem quiser anotar aí com o seu lapisinho, ó, anota. Do lado da palavra pensamento. Livro dos Médios, 225. Por quê? Essa questão é grande e é uma questão que nós, médiuns, precisamos estudar. Seja psicofônico, psicográfico, dirigente, doutrinador, seja aquele que não é médio ostensivo, todos precisam estudar essa questão 225 do Livro dos Médios. Aí ele diz assim, é nesse mesmo sentido de gradação, no envolvimento mediúnico do processo, que podemos ler em Kardec, no livro A Gênese, capítulo 14, item 47, a seguinte informação. Na obsessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para o domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois isso só pode se dar pelo nome, pela morte. Lembra da aula que eu dei? E depois nós vamos até rever algumas coisas do Hernani de Guimarães Andrade, sobre a cúpula, o afastamento da cúpula com o corpo astral.
em que o outro vem e se substitui, e ao se substituir, ele toma domínio de todo o corpo físico. Estão lembrados dessa aula? Essa aula foi dada, depois eu vou ver direitinho. Eu lembro, Rose. Nós demos essa aula, está lá, quem tiver dúvida, pega essa aula de novo. É que eu não me lembro bem aqui qual foi o dia. Foi dia 1º. Foi dia 1º? 1/8. Foi dia 1º do 8. Isso. Isso, Então, foi a primeira, né? 1 do 8. Então, essa aula Então, falando do espírito, perispírito e alma. É isso mesmo. Então, pegue essa aula para compreender bem melhor. E a cúpula, né, que a gente chama, é a nossa consciência, corpo astral, nosso corpo mental, o espírito, a pessoa, o médium, entra em desdobramento e há um afastamento da cúpula do corpo astral, e o espírito vem, o seu corpo astral, com a sua cúpula, e se sobrepõe, né? Se sobrepõe. E que isso não precisa nem ser um afastamento total, pode ser um afastamento até parcial, e ali ele domina as células, né, nervosas, o sistema nervoso, o cérebro do encarnado, e faz o que ele quer ali, né? Então, ele fala aqui, ó, na obsessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante, quer dizer, o obsessor, por assim dizer, se substitui. Por quê? Ele, a cúpula, o corpo astral dele, se sobrepõe sobre a do médium, da pessoa que está sendo obsediada. E vimos que não precisa nem ser tudo afastado, né? Por assim dizer, é o espírito encarnado. Ao se sobrepor, ele toma conta dos comandos da mente, do cérebro, lembra? Das células nervosas. Toma-lhe o corpo para domicílio, ele passa a ficar ali. Sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono. Quer dizer, aquele que se afasta, que é o que está sendo dominado, ele não se afasta para sempre, porque ele fica ligado pelo cordão fluídico, que é o tal do cordão de prata. Se for um espírito que tenha muita moralidade, muito conhecimento, ele volta a hora que ele quiser. Mas no caso de uma possessão, de uma subjugação, ele pode ficar algum tempo, mas isso não pode ser muito tempo, porque o espírito pode dominar o outro por um tempo longo demais. Então fica aquela obsessão intermitente. Eu fico ali 1, 2 dias, aí o espírito se afasta. Fica 3, 4 dias afastado. Depois ele volta. Fica 1, 2, 3 dias. Depois se afasta. Fica esse processo, né? Então, ele não pode tomar definitivamente o corpo do outro, porque aquele corpo foi elaborado pelo modelo organizador biológico da criatura, do dono do corpo. E o obsessor não vai se adaptar. Eu vou tomar e vou ficar aqui para sempre. Não existe essa adaptação de um espírito no outro corpo, essa adaptação para o resto da vida. Não existe. Aí, continuando ainda na Gênese, e mais adiante, de posse momentânea, por isso que ele fala, é temporário, momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se seu próprio fora. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com seus braços, conforme o faria se estivesse vivo. Não é como na mediunidade da psicofonia, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado. No caso da possessão, é mesmo sob esse campo, esse mesmo aspecto do problema. Encontramos em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, item 240, a seguinte informação. Ele diz aqui: a subjugação pode ser moral e corporal. Está no Livro dos Médiuns, no item 240. No primeiro caso, que é o caso moral, o subjugado
é constrangido a tomar resoluções, muitas vezes absurdas. Lembra que o filho do Dr. Bezerra dizia assim: quando eu estou sob domínio deles, eu sei que o que eu estou fazendo é errado, mas eu não consigo evitar de fazer. Então, ele diz aqui: quando a subjugação é moral, o subjugado é constrangido a tomar resoluções, muitas vezes absurdas e comprometedoras. Pode até matar uma pessoa. Né? E, por uma espécie de ilusão, ele, às vezes, o subjugado, julga sensata. No caso do filho do Bezerra, ele não julgava sensato, ele sabia que era errado. É como uma fascinação. No segundo caso, na subjugação corporal, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Lembra também quando Bezerra de Menezes, quando Allan Kardec conta, lá no Livro dos Médiuns, que havia um homem que ele estava sob subjugação. E às vezes ele andava pela rua e quando via uma determinada mulher, ele se jogava os joelhos aos pés dela, ajoelhado, e fazia juras de amor, pedia ela em casamento, era uma coisa constrangedora para a moça e para ele. Passado aquele momento, ele se levantava e ficava envergonhado, porque ele fazia isso no meio da rua, na frente de um monte de pessoas. Bastava ver uma determinada mulher, ou qualquer mulher, e ele lá ia se jogava, ajoelhava, pedia em casamento. Era uma coisa constrangedora para a pessoa. Era naquela época. E hoje, imagina você estar andando pela rua, de repente uma pessoa se joga a seus pés, vai falar um monte de besteira, você vai ficar constrangida, né? E o pessoal que está em volta vai ficar rindo. Isso é uma subjugação. Quando passava o momento, o homem que era subjugado, ele ficava altamente envergonhado, mas ele não conseguia evitar isso. Essa é a subjugação corporal. Eu trouxe aqui no livro, nos nomes, que eu vou passar o PDF, porque eu sei que nem todos têm o livro, por isso que às vezes eu uso o PDF. Vou compartilhar aqui no livro Nos Domínios da Mediunidade. Nos domínios da mediunidade. Quem quiser anotar, anota. É muito interessante esses casos. Nos domínios da mediunidade. O capítulo 23 trata da fascinação. E André Luiz diz assim: levantara-se a dama de esquisita maneira. Eles estavam visitando uma pessoa que estava doente, né? Então foi o grupo, André Luiz, com os orientadores. Levantara-se a dama de esquisita maneira e, rodopiando sobre os calcanhares, quase se um motor lhe acionasse os nervos, caiu em convulsões, expirando piedade. Então ela levantou e ficou rodando, girando, e de repente ela caiu, né, no chão em convulsões, expirando a piedade de todos, né? Jazia sob o império de impassíveis entidades da sombra. Ela estava sendo subjugada num processo gravíssimo de fascinação, alto grau, de várias, não era uma só, não, de impassíveis. Impassíveis quer dizer cruéis entidades da sombra, sofrendo, contudo, mais fortemente a atuação de uma delas, que, ao enlaçá-la, parecia interessada em aniquilar a existência. Então, eram vários espíritos subjugando ela, mas tinha uma delas, que era mais cruel, que queria acabar com a vida dela. A infortunada senhora, quase que uivando, à semelhança de loba ferida, gritava a debater-se no piso da sala, sob o olhar consternado de Raul, que é o trabalhador que exorava a bondade divina em silêncio. Coleando pelo chão, se arrastando pelo chão, como se fosse uma cobra, coleando pelo chão, adquiria animalesco aspecto, não obstante sob a guarda generosa de sentinelas da casa. Então ela ficava
se esfregando pelo chão, como se fosse uma serpente, uma cobra, sabe? Aquela forma da cobra andar. Aulus, que é o orientador espiritual, né? Raul, se eu não me engano, é o doutrinador do grupo mediúnico, Raul. Olhando pelo Aulus, que é o orientador espiritual, e o irmão Clementino, que é outro orientador, usando avançados recursos magnéticos, interferiam no deplorável duelo, constrangendo o obsessor a desvencilhar-se, de certo modo, da vítima, que continuou assim, dominada por ele, a estreita distância. Então, Aulus e o irmão Clementino estavam tentando afastar o obsessor dela. E era uma luta, era um duelo, eles contra o obsessor. Né? E aí eles conseguiram, né, afastar um pouco o obsessor da doente, mas não conseguiram afastar totalmente, porque ela ainda assim continuava dominada por ele, a estreita distância. Após reerguer a doente, auxiliando a sentar-se, rente, quer dizer, perto do marido, nosso instrutor deu-se pressa a explicar-nos. É um problema complexo de fascinação, gravíssimo, né? Chegando quase à subjugação. Nossa irmã permanece controlada por terrível hipnotizador desencarnado. Assistido, quer dizer, esse obsessor está amparado, sendo ajudado por vários companheiros que se deixaram vencer pelas teias da vingança. No ímpeto de ódio com que se lança sobre a infeliz, propõe-se humilhá-la. É isso que ele quer, humilhá-la, tá? Utilizando-se da sugestão. Não fosse o concurso, a ajuda fraternal, que veio recolher neste santuário de prece, ela foi até a casa espírita pedir ajuda. Em transes como este, seria vítima integral da licantropia deformante. Então, olha aí, ele estava tentando, por indução, por sugestão hipnótica, fazer com que ela passasse a ter um aspecto animalesco. A licantropia é a aparência de loba, né? Ela seria, se ela não fosse buscar ajuda da casa espírita, ficasse em casa, ela acabaria sendo uma vítima integral da licantropia deformante. Muitos espíritos pervertidos do crime abusam dos poderes da inteligência. Porque para você fazer essa indução, para você poder conseguir fazer com que o outro aceite a tua ideia e faça uma deformação perispiritual, você tem que ser uma pessoa inteligente, que não tem nada a ver com a moral. Você precisa saber manipular esses poderes, né? Esse magnetismo. Então, ele diz aqui, ó, abusam dos poderes da inteligência, fazendo pesar a tigrina crueldade, né? Uma crueldade terrível, sobre quantos ainda sintonizam com eles pelos débitos do passado. Então, não tem vítima aqui. Se ela está sob essa fascinação terrível, chegando até a estar numa subjugação, é porque ela teve o quê? Débitos no passado. Cometeu muitos equívocos no passado. Há semelhantes vampiros, que são esses que estão tentando destruí-la, devemos muitos quadros dolorosos da patologia mental nos manicômios, em que numerosos pacientes, sob intensiva ação hipnótica, imitam costumes, posições e atitudes de animais diversos. Então, às vezes, ele está dizendo aqui, você vai num manicômio como esse, um manicômio aí, qualquer, né? E você acaba, né? Encontrando lá, infelizmente, pessoas, né? Doentes mentais, agindo como animais, não é? Andando de quatro, querendo subir em árvore como se fosse macaco, arrancando a roupa, latindo. Tudo são coisas que você pode encontrar no manicômio.
E muitos desses espíritos, muitos desses doentes, deficientes mentais, podem estar sofrendo graves processos obsessivos, até em processos de licantropia. É isso que ele está dizendo. Entendeu? Pode ser. Nós já até falamos para você, né? Daquele médico, que eu esqueço o nome dele, que psicografou, né, vários livros com Marcelli, onde ele tem um livro, vou ver até se eu acho o nome aqui, é doutor, deixa eu ver aqui, ele teve um hospital, né, hospital que ele administrou, Carlos Marcelli, é que eu esqueci o nome dele agora, se vocês lembrarem aí do nome dele, ele trabalhou muitos anos naquele manicômio lá em Uberaba. Eu às vezes, estou esquecendo as coisas. Com a dona Maria Modesto, até que ela fundou o manicômio, né? E ele trabalhou... Cara, vê se você lembra o nome dele. Ele trabalhou muitos anos lá em Uberaba e ele foi um dia convidado, né? Foi um dia convidado a ir ao hospital, o manicômio em São Paulo, porque lá havia um manicômio, que esse manicômio estava lotado, era doente demais, muitos doentes. Então, parece que o dirigente lá do manicômio, ele conhecia, né? Ai, meu Deus, quase o nome dele me veio agora. Ele conhecia o trabalho desse médico. E ele vai e pede ajuda desse médico, né? Para ir até lá. E, quando ele chega lá, ele faz reuniões mediúnicas do hospital, né? E ele percebe que grande parte desses pacientes são obsidiados. Então, ele fica lá durante um tempo, esqueci o nome dele agora, meu Deus do céu. Ele fica lá durante algum tempo, tá? E o tempo que ele fica lá, ele consegue promover uma desobsessão em vários pacientes. Né? E aí, muitos deles chegam a ser complicada. Oi? Doutor, liga aí o microfone, Verinha, fala. Esqueci o nome dele. Não, eu não sei o nome dele. Estou dizendo que Ele é de graças a Uberaba. Deus, né? Ele já desencarnou, ele fez um trabalho de mais de 40 anos nesse hospital, em Uberaba, hospital esse, que foi... Interessante, esse hospital foi fundado por Dona Maria Modesto, lá em Uberaba. Dona Maria Modesto conheceu Eurípides Barçanufo. Ela sofria de um grave processo obsessivo. E foi através do tratamento com Eurípides Barçanufo que ela ficou curada da obsessão. E aí ela se torna espírita. Depois ela vai para Uberaba, e lá em Uberaba ela funda esse hospital, que eu até conheci. Eu tinha até um reloginho aqui, que tem a figura dela, a senhora Maria Modesto Cravo. E ela funda esse hospital, onde esse médico, que o nome dele me fugiu a cabeça aqui, eu tenho até livros dele aqui, ele vai para São Paulo, para esse manicômio em São Paulo, e faz reuniões lá, reuniões mediúnicas, e consegue mandar quase 40% dos pacientes para casa, porque a maioria dele... Doutor Inácio Ferreira, obrigado, doutor Inácio Ferreira, e ele consegue fazer um trabalho belíssimo nesse Hospital de São Paulo, conseguindo dar alta para pelo menos 40% dos pacientes. Grande parte eram pacientes com um processo obsessivo, subjugação, possessão, entendeu? Ele tem até livros que ele escreveu quando estava encarnado, falando sobre esses tratamentos aliados, né? E hoje, lá em Uberaba, esse hospital ainda está lá.
está lá. E dentro do hospital, da frente do hospital, tem uma casa espírita. Dentro do hospital. Você chega no hospital, tem um portão grande, tem um jardim, aí no cantinho assim, esquerdo, tem o centro espírita. O centro espírita pequenininho. Você entra em uma sala com a mesa onde eles faziam reuniões ali. Aí depois você sai, sobe e vai para o hospital lá em cima, né? Ele fala aqui sobre isso. O André Luiz, né, e o Aulos. Vamos voltar aqui para o Diversidade dos Carismas. Aí ele vai falar aqui, ó. Da combinação de todas essas informações convergentes, a informação do Livro dos Médiuns, confirma do André Luiz, da combinação de todas essas informações convergentes, podemos concluir que o espírito manifestante induz o médium a falar, convertendo seu pensamento em palavras, ou se apossa mais amplamente dos controles mentais do médium, foi o que nós estudamos na aula passada, de tal maneira que ele mesmo fale ou haja como se o corpo fosse seu. Então, o espírito tomou, né, conta, e ele vai falar como se o corpo fosse seu. Isso parece contradizer o conceito de que a linguagem dos espíritos é sempre o pensamento, mas não é o que ocorre. No caso, o pensamento do manifestante é induzido, como diz Hernando Guimarães Andrade. Tá? Ele está dizendo aqui, isso parece contradizer o que a gente estudou no livro dos médiuns, que a linguagem dos espíritos é sempre o pensamento, mas não é o que ocorre. Não há essa contradição. No caso, o pensamento do manifestante é induzido, como diz Andrade, cabendo ao médium convertê-lo em palavras. Então, o espírito envia ao seu pensamento para o espírito, para o médium, e o médium tem que transformar esse pensamento em palavras. No outro caso, o próprio manifestante o converte, usando o instrumental de expressão do médium, que, não obstante, continua a participar do processo, sem, contudo, poder interromper ou mudar o fluxo das ideias que circulam no seu psiquismo. Então, ele apresentou aqui duas formas. Na primeira forma, um espírito obsessor, tá, envia o pensamento dele, como diz Hermínio Guimarães Andrade, para o médium. O médium recebe essa ideia dele e tem que expressar essa ideia através das suas próprias palavras. Então, o médium recebe o pensamento do espírito e ele tem que tornar esse pensamento concreto. Ele utiliza as palavras dele, médium, e dá a mensagem do espírito. Então, o espírito manda o pensamento e o médium capta o pensamento e usa as palavras dele própria para transmitir o pensamento do espírito. Então, me vem a ideia, e eu aqui, usando meu vocabulário, expresso essa ideia. Esse é um caso. No outro caso, o próprio manifestante ocupa o espaço deixado pelo médium. Lembra da cúpula? Ele ocupa o espaço deixado pelo médium. Tá? E aí ele está ali ocupando aquele espaço, vai utilizar o instrumental do médium, das células, do cérebro, do aparelho fonador. Ele vai, aqui, ó, o próprio converte usando o instrumental de expressão do médium. Não é o médium que vai agora buscar as palavras para traduzir o pensamento do espírito. Não, é o próprio espírito que ocupou aquele espaço. Aí ele quer
transmitir o pensamento dele. O que ele faz? Ele está superposto com a cúpula, com o corpo astral dele no médium. Ele vai ver o que esse cara tem aqui que eu posso usar para transformar o meu pensamento em palavras. Aí é o espírito que vai fazer essa decodificação. Entendeu a diferença? Você recebe o pensamento e você analisa como é que você pode transformar esse pensamento em palavras. O santo, você que está fazendo a tradução. No outro caso, não. É o espírito que se apossa de você e ele vai manipular o que o médium tem ali para transformar aquilo em palavras, tá? Aí ele diz assim, mesmo o espírito fazendo isso, o médium continua a participar do processo, mas ele não consegue interromper ou mudar o fluxo das ideias que circulam pelo seu psiquismo. Ele está ali, ele está sentindo o que o espírito está fazendo, mas ele não consegue o quê? Evitar que ele faça. Entendeu? Aí ele diz aqui, em ambos os casos, a fonte geradora do pensamento é a mente do manifestante, do espírito. O pensamento que está sendo gerado é do espírito. Ou é o médium traduzindo, ou é o próprio espírito fazendo a conversão, mas a ideia é do espírito. E o médium, muitas vezes, não consegue evitar que ele faça isso. É o que ele está dizendo aqui. Voltando aqui. Andrade, quer dizer, Hernani Guimarães Andrade, explica a sutileza da participação sem interferência, ao esclarecer que grande parte da consciência do médium se desloca. Lembra da cúpula? Grande parte da consciência do médium se desloca. Lembra que a cúpula, com corpo astral, a cúpula é consciência. Lembra do desenho? A cúpula é consciência. O corpo astral, o corpo mental. A cúpula se afasta. Quando ela se afasta, ela deixa o quê? Um espaço vazio. É como se... Ai, tomei um susto agora. É como se você tivesse com um chapéu. Você tira o chapéu. O que aconteceu? Aqui ficou vazio. Aí vem alguém com seu chapéu, com outro chapéu e bota na tua cabeça. Entendeu? Às vezes, esse chapéu não precisa nem, tipo assim, ele não precisa nem sair todo, sai todo. Basta que ele se desloque um pouquinho. Já abriu o quê? Espaço. Que vem outra e ocupa. Então, quando a cúpula se afasta, ela pode se afastar parcial ou totalmente. Essa cúpula é a consciência, mas o corpo mental. Quando você entra no desdobramento, essa cúpula, ó, se afasta. Por que ela se afasta? Você desdobrou. Você desdobrou. Você é um espírito. Então, quando você se desdobra, você sai. Vamos dizer que você sai e vai para o plano espiritual. Aquele complexo, que é o corpo físico, corpo vital, que tem energias do corpo físico, onde está o deletério, fica com quem? Corpo físico. Não fica lá? Quem sai é a sua consciência, é o espírito, o seu corpo mental. Saiu, deixou o espaço vazio. O espírito vem com a consciência dele, com o corpo mental dele e se sobrepõe sobre você. Ocupa esse espaço. Quando ele faz isso, ele tem acesso ao teu cérebro, porque você está encarnado. Ele tem acesso ao seu sistema nervoso. E ele vai utilizar aquilo como se fosse dele. Você está afastado e às vezes não tem força para dizer para ele, vai embora.
Saia daqui. E não precisa que ele se afaste todo, não. Ele pode fazer parcial, uma saída parcial. Ó, dependendo, aí entra outras questões. Culpa, remorso, questões morais, entendeu? Porque senão a pessoa dizia assim, eu vítima, não. Se for um espírito elevado, se for aquele espírito que está fazendo o esforço de melhorar, o sujeito não vai conseguir induzir você ao desdobramento. Porque esse espírito obsessor, ele, muitas vezes, como nós vimos na aula passada, ele induz a sua vítima, através da hipnose, a se desdobrar. Entendeu? Ele induz a vítima dele, o espírito, ao encarnado, a sair de casa. Ele tem o poder magnético dele e ele induz a pessoa a entrar em transe. E aí a culpa, lembra do caso dessa senhora aí? Entrou em transe, tem culpa, equivocada de outras vidas. Aí essa pessoa obedece ao obsessor, que a está fascinando, subjugando. E ela sai, se desdobra, deixa o corpo físico dela para ele. Ele vem, ocupa o espaço deixado por ela e tem acesso, como nós vimos na aula passada, a toda a organização física da pessoa, ao cérebro, onde estão os comandos, né? Audição, visão, movimento, e ao corpo. Por isso, aqueles movimentos involuntários, faz a pessoa passar ridículo. Ele age como se o corpo fosse dele, mas isso ele não pode fazer por longo tempo, porque o corpo não é dele. Daqui a pouco ele tem que sair. Aí o espírito, dono do corpo, volta do desdobramento. Mas dali a um tempo, como a pessoa não recebeu ajuda, não procurou ajuda, não se modificou, ele faz o quê? Ele volta novamente e induz a pessoa a se afastar. Por isso que Jesus, naquela passagem do Evangelho, ele fala para um homem, uma pessoa que estava sofrendo processo obsessivo, ele ajuda a pessoa, ele diz, olha, toma cuidado, porque ele vai voltar. E o espírito mau, ele volta. E quando encontra a casa vazia, quer dizer, nada foi construído, limpa, de todos os aspectos bons, e enfeitada, quer dizer, a criatura continua, né, com os mesmos vícios, ele vai buscar outros espíritos para ajudá-lo a destruir aquela pessoa. Foi o que esse espírito aí está fazendo no livro do Homem da Mediunidade, lembra? Que nós lemos? E diz que a mulher estava sofrendo um processo obsessivo por várias entidades, mas tinha uma delas que era mais cruel, queria destruí-la. É isso aí que o Hernani está querendo trazer para a gente, né? E não há vítima nesse processo. A palavra vítima não entra aqui, tá? Então ele vai dizer aqui, ó, Andrade, que é o Hernani Guimarães Andrade, explica a sutileza da participação sem interferência ao esclarecer que grande parte da consciência do médium se desloca. A consciência é a cúpula daquele desenho. Se desloca quando seu perispírito se afasta. Que perispírito? Corpo mental. Se afasta. O que fica no corpo são as outras partes. Para ceder espaço à entidade manifestante. Grande parte, não toda. Às vezes ele não precisa nem de muito, não precisa nem que o médico abra tanto espaço, basta às vezes uma boa brecha. Isto nos leva ainda a entender melhor a aparente contradição de Kardec ao afirmar que a entidade espiritual manifestante não se substitui ao espírito médium. Ele não se substitui. Ao mesmo tempo em que declara a Lourdes que ela pode tomar-lhe o corpo como se fosse seu. Ele, quando Kardec... Que aí a pessoa diz assim, poxa, mas Kardec falou lá do Livro dos Médiuns que o espírito não se substitui
ao encarnado. Realmente ele não se substitui. Se substituir era expulsar o dono do corpo para sempre e ocupar aquele corpo. Ele não faz isso. Ele não se substitui. Porque Kardec fala isso e depois Kardec fala que ele pode tomar o corpo dele. A pessoa diz, ué, não estou entendendo, Kardec está sendo contraditório. Ele está dizendo que o espírito não se substitui ao encarnado, mas, ao mesmo tempo, ele faz uso do corpo como se fosse seu. Kardec não está sendo contraditório. Ele está dizendo, ele não se substitui para sempre. Para sempre, não. Mas ele pode ocupar aquele corpo temporariamente. Por algumas horas, por alguns dias. Tem um caso, eu nunca mais eu achei esse caso. Não me lembro onde eu li, mas há muitos anos que eu li, eu achei muito interessante. Era um caso de uma jovem que ela morreu. Ela devia ter seus 16, 17 anos. Ela morreu. Era muito inteligente, muito querida por todos da família. E aí, o que acontece? Ela tinha um irmão. Esse irmão dela era médium. Ele era médium, né? Nem sabia que era médium, mas ele era médium. Isso aconteceu no século passado. Então, o que acontece? Essa jovem, de tempos em tempos, ela vinha e fazia isso com o irmão, se substituía ao irmão e dava. E era ela não era má, ela fazia coisas boas, ela ajudava, esclarecia, ensinava, entendeu? E às vezes ela ficava uma semana, e ajudava todo mundo, as pessoas iam na casa dela. Era o corpo do irmão e ela falando. Todo mundo reconhecia pela voz, pelo gesto, pelo modo de tratar todo mundo. E aí ela vinha e ficava, às vezes, 3, 4 dias, uma semana, mas ela dizia, eu não posso ficar muito tempo. Ela ia embora. Dali a 10 dias ela voltava. Isso aconteceu, eu vou ver se eu acho esse caso, é muito interessante, quase por um ano. Quase por um ano. Né? Em nenhum momento ela prejudicava o irmão, porque ela era um espírito que tinha uma condição moral satisfatória. Passado um tempo, ela veio e avisou que ela não iria mais continuar, que ela tinha recebido a orientação de não fazer mais isso. Aí, sabe o que o pessoal da família falou? Se não dava para ela ficar para sempre, porque eles gostavam mais dela do que do rapaz. Era uma coisa assim. Se não dava para ela ficar no lugar dele, se substituir, entendeu? Porque o rapaz, apesar de parecer que era irmão dela, o primo, um negócio assim, o pessoal não tinha muita simpatia por ele. E perguntaram se ela não podia se substituir. E ela disse que não, porque o corpo era dele. E também eu acredito que a espiritualidade, até por ver essa questão, entendeu? A espiritualidade foi o quê? Mandou ela parar com esse negócio. Porque no final, o pessoal pediu que ela ficasse. Se ela não podia ficar substituindo ele, ela disse que não era possível. Então, por isso que não tem contradição com Kardec. Ele diz que o espírito não pode se substituir, o espírito desligado, ao médium, não pode. Mas depois ele diz que ele usa o corpo dele. Que quando ele quis dizer não se substitui, para sempre, tomar o corpo do outro. Isso ele não pode. Mas ele pode fazer como nós falamos, né, aproveitando aquele afastamento da cúpula, que não precisa ser total, pode ser parcial, utilizar do corpo, do cérebro do médium para fazer o que ele quiser. Mas aquilo por pouco tempo. Aí ele sai, dá um tempo, fica afastado, depois ele volta. Isso ele pode fazer. Então, ele diz aqui, ó, o grau dessa posse do espírito do corpo do médium, consentido ou não. No caso do irmão dessa menina, ele consentia, ele permitia. Numa subjugação ou fascinação, o espírito não vai pedir permissão. E o médium, muitas vezes, como essa mulher que nós vimos, o caso do André Luiz, não tem condição de dizer não, nem dizer sim, entendeu? Ela é
Ela não tem condições de dizer, eu não quero. Então, dizer que o grau dessa posse, consentida ou não, guarda a relação direta com o maior ou menor espaço ocupado do psiquismo do médium. Então, se esse afastamento for muito grande, é menos possível ao médium dizer não, porque ele abriu um espaço grande para o espírito utilizar. Mas, se o médium, se o espaço cedido for pequeno, o espaço que o espírito vai usar é pequeno. Então, o médium, não sofrendo tanta influência assim, tem mais condições de reagir. Aí eu quero dizer aqui, o grau dessa posse, consentido ou não, guarda relação direta com maior ou menor espaço ocupado no psiquismo do médium, mas nunca chega ao extremo de uma substituição completa, total e restrita, como adverte Kardec. Ainda que, às vezes, assim se afigure, assim pareça ao observador despreparado. Então, tem casos de subjugação, de possessão, de fascinação, que parece que o espírito tomou geral, tomou e não vai largar mais. Mas não pode isso acontecer. Mas ele pode ocupar um bom espaço. Vai depender de nós concedermos ou não esse espaço a ele no nosso psiquismo. Então, a gente vê como o Hernando Guimarães Andrade, né, nos ajudou a entender melhor isso aqui. Eu nunca mais vou esquecer essa história da cúpula. E lembrando que essa cúpula é a nossa consciência, é o espírito, né? É o nosso psiquismo, envolvido pelo corpo astral, seu corpo mental. E toda vez que a gente se desdobra, vai. Agora, o corpo físico fica com o corpo vital, que também depois tem uma coisa interessante, que eu vou passar isso para vocês, muito interessante, e que carrega um pouco das energias astrais, mas também carrega muito das energias da matéria. Inclusive, dentro desse corpo vital, está o nosso duplo etéreo, que quando a gente desencarna, uma parte dele fica, mas como nós ainda somos muito apegados à matéria, uma parte dele vai com a gente. Uma energia mais materializada, que muitas vezes a gente precisa do choque anímico para nos liberarmos dela. Lembra o choque anímico que afasta essas energias? Então, é bastante interessante isso. Então, gente, aula semana que vem, hoje é quinta, né? Dia 15, a gente vai entrar no capítulo 14, que vai tratar dessa aura. O Hermínio Miranda, aqui, ele está usando esse termo aura, que é muito usado por vários espíritas, por André Luiz, pelos espiritualistas. Mas lembrando que, vamos botar a setinha aí, na palavra aura, escreve assim, ó, atmosfera espiritual. E depois bota outra setinha e bota assim, ó, Allan Kardec. Allan Kardec não fala o termo aura. Você não vai encontrar em nenhuma obra de Kardec o termo aura. Você só vai encontrar atmosfera espiritual ou até atmosfera psíquica. Então, setinha, atmosfera espiritual, entre parênteses, Allan Kardec. Aura é uma expressão espiritualista, muito falada pelo André Luiz e por outros. Mas Kardec usa o termo atmosfera espiritual. Capítulo 14, dia 15, tá bom? Então, nós vamos encerrando aqui a nossa aula, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, que nos está, né, ajudando na compreensão de como se dá esses processos obsessivos, né, esses processos de fascinação e até a tal da incorporação, né? A gente agora entende. Então, quem não assistiu a aula do dia 1º, assista, vai lá na página do YouTube, assista a aula do dia 1º, que foi a aula do Diversidade de Carinho, da aula, que aí vai ter, compreender, fazer um link com a aula de hoje, tá bom? Então, é só agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por todas as oportunidades que Ele nos concede. Vamos dar uma paradinha aqui. Quando for 5h25, a gente retorna. E aí eu estudo do livro
né? Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, tá bom? Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Tudo bem aí para os irmãos que chegaram? William, todo mundo aí, tá bom? A Verinha, Eloá, Ana Constantino, do Ciné, Denise, Carmen, um beijão para todos vocês. Daqui a pouco a gente está de volta. Estou passando para a Denise, tá, Denise? Deixa eu não sei.